Jesus elogia essa igreja, né? Essa igreja aqui ela tem dois públicos. O público que é elogiado e o público que é exortado, que é o verso de número 13 aí. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fé é o testemunho qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer, tem um povo, no meio do povo de Deus, existe uma igreja no meio da igreja que é elogiada, Sim. né? Que é fiel. Existe crente fiel ainda na Terra? Sim. E o que eu acho interessante é assim, que Deus conhece todo o contexto. Ele fala, né, que eu sei das tuas obras, então ele sabe, né, do que a gente está fazendo. Nada, né? Deus conhece as motivações que nos levam a praticar as nossas obras, conhece o desejo do nosso coração. Ele sabe aonde a gente habita, qual que é o nosso contexto, né? E ele fala Sim. onde está o trono de Satanás, né? A gente deu um contexto de como era aquele mundo cultural naquela época. E eles retêm o meu nome e não negaste a fé. Então, mediante a todo esse contexto, eles não renunciaram o evangelho. Esse é o elogio, né? Ainda nos dias de Antipas, minha fé é o testemunho qual foi morto. Então, assim, o pastor deles foi morto. Eles estavam num contexto de pecado, né? Do mundanismo, de Profanação total. e eles continuaram fiel mesmo onde existiu o trono de Satanás. E o que eu acho interessante é que assim, a gente acha que o trono dele é algo físico, né? É como se a gente tem muito aquela imagem dele medieval, que ele tem duas orelhinhas, que ele tem um rabinho, um tridente, mas não. Ele habita em lugares, não num lugar físico. É sutil. É sutil. Ele é sagaz. Ele é inteligente, né? E ele habita em lugares onde profana, né? Ele Onde vai um pouquinho de fezes naquilo que é bom. isso. Que é, por fora tá lindo, mas Sim. tem coisa ruim ali. E não tem como. Se eu disser pra você, Ayrton, essa água é 99% filtrada, tratada, mas eu coloquei uma gota aqui da água da privada. Você vai tomar. Porque você sabe que uma gota contamina todo o resto. Não tem como. E a gente acha que ele vai vir com alarde, com socos, né? Com violência, mas não, ele é sutil e ele habita em lugares que ele consegue dar esse contexto de mundo, essa visão, né? Mas e tem coisas que... Tanto que ele é chamado do príncipe desse mundo. É fato que eu gosto de... A questão da batalha espiritual eu não gosto de tratar como um negócio de caça às bruxas. Como muitos fazem. Porque alguns denominam coisa que é diabo, não é diabo nada. Tem coisa... A gente tem que equilibrar as coisas. E tem coisa que é o diabo e o pessoal acha que não é. Então existem também essas situações. Mas eu percebo que se você tiver maturidade espiritual para entender... Por exemplo, tem gente que atribui questões ao diabo que não é o diabo, é a carne. Por exemplo, demônios atrelados à luxúria, ou ao adultério. Não existe isso. O que existe isso é o pecado carnal do adultério, né? Cobiça da carne, é paixão carnal. O inimigo ele pode atacar nessa área? Pode. E ataca. Mas não existe... Eu não posso pecar e falar assim, a culpa foi do diabo. Não, você pecou, a culpa foi sua, você que pecou. E cada um é tentado. Ele vai colocar a casca de banana pra você escorregar mesmo. Isso é um óbvio. Ele quer destruir. Só que a responsabilidade sempre puxa para o que está cometendo o erro, a falha. E tem coisa que realmente você... E a gente tem que se policiar, a gente tem que peneirar certas coisas. Paulo disse que não tem como... Jesus mesmo disse, né, que não orou ao Pai para nos tirar do mundo, nos livrar do mal. Paulo disse que, escrevendo aos Coríntios, não tinha como a gente deixar de ser cidadão. Ainda se eu não estou enganado, deixa eu até ler. Vale a pena? Se eu não estou enganado, é 1 Coríntios 5, parte final. Ele fala sobre isso. Aqui, verso... do 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Ou com os avarentos. Os avarentos, quer dizer, ele está falando de uma classe de pessoas. Não vos associeis com os que se prostituem. Aí, vírgula. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Está falando de um grupo de pessoas. Os não crentes, os ímpios. Né? Aí ele dá uma lista aqui. Com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras. Porque não
porque então vós seria necessário sair do mundo. Falou assim, quanto aos ímpios, esses devassos, esses idólatras, etc., não estou falando deles, porque eles precisam ter encontro com Jesus. Eu estou preocupado com os que são crentes. Não vos associeis com os que dizem ser crentes e estão vivendo nessas práticas. Esse é o negócio. Aí ele diz, verso 11. Mas agora vos escrevi. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles dizendo-se irmão. For devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgueis vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora, tirai, pois, vós a este rico. Quer dizer, quanto aos que se dizem ser cristãos estão nessas práticas, não vos associeis. Agora, quanto aos que estão de fora, vocês não têm muito o que fazer, porque é Deus que vai tratar com eles aí. E Deus vai julgar os de dentro e de fora. Sim. Mas, do contrário, não tem como sair do mundo. É como que ele dizendo assim, vocês vão ter que se relacionar com eles. O que você não pode é ser conivente com os que estão vivendo nessa prática aí, no meio de vós. Aí sim, você tem que se afastar de fato disso. Daí é impossível você manter um contato amigável com pessoas que não querem adotar a verdade da palavra de Deus. E aí a gente acaba observando isso aqui. Mas aí você tem essa igreja, que mesmo em meio a esse contexto, né, eles são um povo fiel. Eles tomaram uma decisão. É como Daniel na Babilônia, Misael, Ananias, Azarias, da mesma forma, José no Egito, pessoas que tomaram decisões. Eu não vou ceder ao pecado, eu não vou me associar ao erro, eu tomei uma decisão. Que é renúncia, né? Ser fiel, as pessoas acham que ser fiel é coisa simples. Não, exige renúncia, existe... Eu não gosto da expressão pagar a preço, mas é um alto preço. Até a renúncia, né? Porque parece que a gente abre mão de algo bom e Deus dá algo pior pra gente. Só que é o inverso, a gente abre mão de algo ruim, do pecado, e Deus dá algo pra gente muito melhor. Uhum. Muito melhor, igual a gente vê a história de José. Se José tivesse se entregado, vamos dizer, ou se deitado com a mulher de Potifar, ou então uma vingança... Ou ter roubado ele, porque ele tinha todo o poder. Ele não teria, né, vivido tudo que ele viveu, e Deus não teria o exortado, né, até onde ele chegou. Sim, porque ser cristão... Que Deus é nos pós à prova, né? O texto de Romanos 5, né, falando do tribulum, que era uma ferramenta para separar a palha do trigo. E a tribulação produz, né, paciência, experiência, esperança. A palavra lá, experiência, é a pessoa provada e aprovada. Você vai ser submetido a uma situação de teste. E aí eu quero ver se você vai passar no teste. Sim, e Deus vai colocar você na situação do teste. E Deus, assim, dois fatos, né? Deus não está de braços cruzados, né, diante das nossas dificuldades. E aqui fala que Deus nos conhece. Então, assim, Deus não há nada que aconteça na sua vida que Deus não saiba, que Deus não conheça. Deus não vai dar uma tentação, uma prova maior que a sua estrutura, a sua capacidade de suportar. Aí, até a carta à igreja de Esmirna, que nós falamos, que não tem nenhuma exortação, era uma igreja fiel, era pobre, já estava em tribulação, e Deus falou assim, vai vir uma tribulação de 10 dias. Ele falou assim, eu vou livrar você da tribulação, porque teve uma tribulação que vai vir aí, que vai arrasar com você. Não, ser fiel até a morte. Vai vir um negócio pior que vocês já estão vivendo. E aí a pergunta é, você vai ser fiel? Porque ser fiel é igual o Jó. Você pega Jó é exemplo de fidelidade. O cara tem tudo, é fiel. Aí Satanás fala assim, é fácil ser fiel, cara. Tem tudo. O cara é Mercedes, o cara trabalha, sei lá, na melhor empresa do planeta. Ou nem trabalha, né? O cara tem vários carros, caminhões, o cara tem tudo. Funcionários, os filhos só nota 10, não tem um filho com carne no dente, nem carne no dente os filhos têm. A mulher maravilhosa, né? Miss Universo. Aí você fala assim, até eu sirvo a Deus com fidelidade desse jeito. Fala assim, não, então tira. Eu conheço o Jó, eu sei que Jó é. Ele é um reto e temente a Deus, se dizia do mal. Pode tirar tudo que ele vai permanecer fiel. Aí a primeira vez vai lá, tira filhos, riqueza. E tudo de uma vez só, né? Não, acabou tudo. E aí diz que Jó mantinha sua fidelidade a Deus. A mulher ficou meio baqueada. E ela tinha motivos de ficar. Sim.
Mas falou assim, não, mas Deus deu as coisas boas pra nós, e quando veio as desgraças, nós vamos continuar, nós vamos deixar de servir a Ele? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o interessante é que a gente acha que a gente lê o livro de Jó e a gente acha que foi em 3 dias que isso aconteceu. Não, Ninguém foi consegue, uma semana. Ninguém consegue dizer o quanto tempo que ele teve. Alguns chega a dizer uns 60 anos. Imagina, 60 Mas que fosse 10 anos, fosse um ano, já seria um tempo mais do que o suficiente. Porque o sofrimento, eu penso que o tema do sofrimento é um tema inesgotável. Nós temos uma dificuldade de tratar desse tema. O cristianismo, sobretudo, chega a um certo momento, eu penso que alguns não conseguem explicar tudo. E não dá mesmo. A questão do... Até uma tese surge em cima disso, né? Deus é bom, justo, é todo poderoso, e por que o mal existe? Essa é a pergunta que o cristianismo busca responder. Nós entendemos e temos uma resposta para isso. A cruz de Cristo é o exemplo claro disso, é a resposta final para nós em relação a tudo isso. Nada pode ser comparado com o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Mas o sofrimento, Deus ele se utiliza do sofrimento. Porque Deus ele não fala assim, eu vou mandar um sofrimento lá na casa do Ayrton. Não é assim. O mundo está em pecado. O pecado entrou no mundo, acabou. Então o mal é uma consequência do pecado. Independente de doenças, problemas emocionais, físicos, tudo que você imagina, consequência do pecado. Relacionamentos entre pessoas, traumas, tudo. Relacionamento, pessoas pegadoras. Vai surgir o quê? Coisa ruim, não vai surgir coisa boa. E Deus vai se utilizando desses sofrimentos para tratar na vida do ser humano. Pela sua infinita misericórdia e graça. Porque Deus ele utiliza a misericórdia e graça. Aí ele pega aquele sofrimento e vai moldando o caráter de Cristo na vida do Ayrton. Vai moldando o caráter de Cristo na vida do Miqueias. Vai mudando o caráter de vida... Ele vai trabalhando. Até entra a questão da onipotência. Preguei outro dia sobre isso. Tá no canal lá do Palavra Viva. Muitas pessoas questionam assim, Rose, mas Deus é onipotente, ok. Mas se Deus é todo poderoso, por que ele não pode resolver meu problema que é tão simples? Essa é uma pergunta que dá um nó. Porque a verdade é essa, Deus é todo poderoso. Deus pode abrir porta de emprego? Pode. Deus pode curar o câncer? Pode. Deus pode, sei lá, fazer coisas extraordinárias? Pode. Pergunta, por que ele não faz? Porque ele tem propósitos. Porque a onipotência de Deus não é livre para fazer o que ele quiser. Por exemplo, Deus ele é todo poderoso, é poder absoluto. Ele pode fazer tudo o que ele quiser fazer. Mas ele não faz por causa dos seus demais atributos. Por exemplo, Deus não pode mentir. No poder absoluto ele poderia, mas ele não vai. Porque isso vai contra o seu próprio caráter. Isso é ele deixar de ser Deus, deixar de ser santo, deixar de ser verdadeiro, tudo. Ele não vai fazer isso. Ele pode, mas não vai. Então, o poder de Deus é o poder ordenado. Ele vai agir conforme a sua vontade. Conforme os seus propósitos. Então ele não vai, ainda que ele tenha todo o poder para resolver o seu problema, ele só vai resolver o seu problema quando os demais atributos do seu caráter for moldado em você. Porque, por exemplo, você está vivendo um sofrimento, mas esse sofrimento está moldando um atributo do caráter de Deus em você. Do caráter de Cristo em você. Se Deus utiliza sua onipotência para resolver esse problema, ele não consegue realizar o propósito que ele tinha para realizar através daquilo ali. E fora que os planos deles são maiores que os nossos, né? E aquele texto de Isaías que fala sobre o sofrimento do povo, relata um pouco assim, às vezes a gente consegue enxergar aqui. Deus enxerga tudo. O que está aqui, como você falou, os atributos divinos e as qualidades divinas de Deus. Deus não se contradiz. Então assim, se a cada sofrimento que eu passasse ou sofresse, Deus intervisse, que tipo de relação seria essa? E outra, eu seria um filho mimado que não aprenderia nada. Que eu chorasse, Deus iria lá e me afagava, não chora, bebezinho. Não é assim que as coisas funcionam. Pelo contrário, tem hora que ele vai deixar a gente chorar. E também tem, ele se revela a nós, né? Ele se permite revelar. Então vai chegar um momento que você vai passar por um sofrimento e com o tempo você vai entender o que ele permitir que você entenda, o que ele quiser revelar para você do e também porquê a questão sofrimento. do potencial. Eu vejo as pessoas não sabem, né? O meu professor diz, as pessoas não sabem o que está acontecendo, é isso que está acontecendo. Às vezes a gente não sabe o nosso próprio potencial. Porque tudo, potencial é uma semente. Deus, dons, talentos, tudo são sementes. Você só sabe o potencial que você tem na hora da dificuldade, do sofrimento. Enquanto você não passar por aquele caminho, você enfrentar... Porque tem coisa que é muito fácil. Eu vi esses tempos aí atrás, o Douglas Gonçalves, do canal de Descopo, muito bom, indico pra vocês aí. Ele tem 2 filhos, né? Uma menina e um menino. E a esposa dele estava grávida no final do ano agora. Ele é pastor. E aí ela perdeu a criança.
E é um negócio que abala, né? Abala. Não é uma coisa assim. Você cria planos. Cria uma montanha-russa, né? Você descobre o nascimento de uma criança, cria expectativas. Nossa, você vai nas alturas. E você vai, sobe e daqui a pouco você... E é muito rápido. Aí perdeu a criança. Aí ele conversando com outras pessoas, falou assim, Douglas, isso é experiência. Hoje, quando você entrar no seu gabinete pastoral para aconselhar uma pessoa que está passando por essa situação, e Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 1, com as consolações com que fomos consolados, queremos consolar o outro. Naquilo que você sofreu, você se torna professor. Você se torna especialista, autoridade para falar. Aí você, hoje vai sentar, um casal vai chegar com sofrimento, você vai aconselhar, você vai falar assim, eu também. O poder do eu também é tipo, eu sei exatamente o que você está passando. Porque eu já passei por esse caminho. Isso é muito importante. Pra gente, ser humano, é fato muito que importante. não quer dizer que isso diz respeito a todas as áreas da vida. Não quer dizer que eu tenho que adulterar, que eu tenho que fornicar, que eu tenho que matar uma pessoa, mentir, não tô dizendo isso. Mas há áreas que Deus só vai permitir que eu passe. Para que lá na frente ele cumpra seus propósitos de maneira muito mais excelente. E pra gente, ser humano, é muito importante essa questão de ter alguém que nos represente, que consiga, como você falou, olha, eu passei por isso também e a vida continua em Cristo, né? A vida não acaba aqui. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, às vezes você não vai entender o porquê da sua dificuldade, mas se você vê Deus... E Deus não vai dar resposta. E se você vê Deus, isso já é o suficiente. Sim. É muito difícil isso, porque na hora do sofrimento, da angústia, porque só quem passa por determinada área vai poder dizer sobre isso ou aquilo, e é muito difícil você às vezes falar. Porque às vezes a pessoa não quer nem que você fale nada. Ela quer a sua presença ali, a sua ajuda, mas não tá querendo opinião. E às vezes não dá pra você dar opinião mesmo. Mas é a questão da fidelidade aqui. Porque tem pessoas que falam assim, não, eu vou largar de Cristo, vou largar do Evangelho, vou fazer mais obra de Deus, vou fazer... O caso de Elias. Eu vou pra dentro da caverna. Eu quero a caverna. Eu quero me esconder de Jezabel. E às vezes a gente acha exata, só existe eu. Ele falou isso, falou assim, não, o Israel tá perdido, só ficou eu de crente nesse lugar. Todo mundo tá adorando a Baal, Astarote. Aí Deus olhou pra eles, e Deus não deu a resposta às queixas dele. Mas Deus disse pra ele, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E o interessante é até a conversa, né? Vem o vento, vem tudo, e ele pergunta, Elias, ele não chega num tom assim, ele pergunta, Elias, o que fazes aqui? E ele pergunta 2 vezes e depois, né, ele fala, come, porque muito grande é a sua caminhada. Com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e continuou o propósito que Deus tinha pra ele. Sim, quando a gente vê, tem um livro que eu queria que vocês, se pudessem, lessem, é o Diário de David Brenner. Foi quase genro do Jonathan Edwards. Ele era um missionário que foi trabalhar com... Tinha tuberculose, foi trabalhar com os índios nativos em 1700 e pouco lá nos Estados Unidos. E ele conta no diário dele, um jovem piedoso, que morre com 29 anos de idade, mas extremamente piedoso, única... No contexto que ele viveu lá, ele não tinha pessoa que falava a mesma língua que ele, então era muito raro ele ter uma pessoa que fosse lá na cabana que ele ficava para falar a mesma língua. Por isso que surge daí o diário, que na verdade nunca foi propósito dele escrever como um livro a ser publicado, né? Ele consentiu de ser publicado depois no Leito e Morte já. E aí conta lá algumas experiências, ele contando algumas experiências, que às vezes não tinha um pão embolorado para comer. Por exemplo, não existia analgésico. O cara tinha problema, dores alucinantes. Não tinha analgésico. Aí você lê, é um relato verídico, não é história inventada. A pessoa viveu aquilo ali. Como, por exemplo, tem um missionário, esqueci o nome dele. Acho que é William Carey, se eu não estou enganado. Tem um filme também sobre isso. O cara saiu da Inglaterra, se eu não estou enganado. Família, com 6 filhos, se eu não me engano, ou mais do que isso. Foi pra China, se eu não estou enganado, ou Índia. 6 anos ele perdeu todos os filhos e a esposa no campo missionário. Morreu todo mundo. Difícil, né? E depois de 6 anos para ganhar a primeira pessoa para Jesus. E ele manteve-se lá. Hoje a China é porque a China tem 1 bilhão de habitantes, mas a quantidade de evangélicos que tem na China é a mesma quantidade que tem no Brasil. Fruto do ministério de William Carey lá. Mas o cara perdeu a família inteira, ele enterrou todo mundo para entregar sua vida ao evangelho. E às vezes a gente olha pro nosso sofrimento e coloca na balança a realidade dos caras e fala assim, não sou eu, sou um crente meio de ferro.
Eu sou nada, eu não vivi nada. E às vezes a gente chora de coisa que é insignificante. Então ser fiel não é o que muitas vezes. Ser fiel é muito mais profunda a questão do que muitas pessoas imaginam. É um assunto que caberia até um outro podcast falar sobre o sofrimento e a fidelidade do crente. Um dia eu vou fazer uns podcasts só pra falar de Jó.